Olá, eu sou o Magela e esse é mais um programa da série Diálogos sobre Ciência e Natureza. Minas Gerais sempre foi pioneira quando se trata de questões ambientais no Brasil. Isso se deve em muito à ação de personagens importantes como nosso convidado de hoje. Converso com o engenheiro florestal e ex-ministro de Meio Ambiente, José Carlos Carvalho. Nesta terça-feira, o programa Diálogos sobre Ciência e Natureza recebe José Carlos Carvalho. Engenheiro florestal, José Carlos é um dos nomes mais respeitados na área ambiental no Brasil. Foi secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, diretor e presidente do IBAMA, secretário de Estado de Meio Ambiente de Minas Gerais e diretor-geral do Instituto Estadual de Florestas, IEF-MG, além de ministro do Meio Ambiente no governo Fernando Henrique Cardoso, de março de 2002 a janeiro de 2003. Atuou ainda como chefe da delegação brasileira na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+10, realizada em Joanesburgo, África do Sul, em 2002, e presidiu o Fórum de Ministros de Meio Ambiente da América Latina e Caribe. Mantém-se ativo nas conferências da ONU sobre mudanças climáticas e conservação da diversidade biológica, no Comitê de Florestas da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação e nas reuniões da Organização Internacional de Madeiras Tropicais, OIMT. Atualmente é proprietário de uma consultoria especializada e realiza palestras pelo Brasil. José Carlos, muito obrigado, é uma honra para mim conversar com você, muito obrigado por aceitar o convite e estar conosco hoje. O prazer é meu, é uma honra poder participar desse programa e conversar com vocês sobre, não somente sobre a minha trajetória profissional, mas também sobre as questões da conservação, sobretudo dessa ligação importante do seu programa Ciência e Natureza. Sobretudo no momento em que a ciência está sendo negada. Muito obrigado. Eu quero começar resgatando um pouco da época da sua graduação em Engenharia Florestal, lá na década de 70, que era um momento em que a sociedade brasileira e mundial estava reconhecendo a importância das questões ambientais mais a nível global. Essa preocupação já chegava à universidade e isso de alguma forma te influenciou? Eu sou um homem de origem rural, né? Sou neto e filho de trabalhadores rurais e pequenos agricultores e agricultores familiares. Mas o meu pai era um pequeno comerciante, um pequeno proprietário, e lá no interior do Espírito Santo, onde eu nasci, uma cidade chamada Jerônimo Monteiro, ele era uma das poucas pessoas que assinavam o Correio da Manhã na época. Então eu tive o privilégio de ler, porque o meu pai, como ele trabalhava na venda, ele pedia que eu lesse em voz alta o Correio da Manhã, enquanto ele atendia os clientes. E por conta disso que você mencionou, além das informações, né, normal do jornal, ali já começava a comentar os temas que viriam a surgir em relação à questão do meio ambiente. Mas a minha relação com a natureza vem realmente da minha força ancestral. Isso é o que eu considero mais importante, né? Os meus avós, meus bisavós, inclusive os que vieram da Itália e da Espanha, que migraram no fim do século XIX, no início do século XX, todos tiveram uma relação sempre muito forte com a terra. E eu fui marcado muito por essa relação. Então, quando eu fui escolher a minha carreira profissional,
Na época, o curso de engenharia estava sendo criado, de engenharia florestal. É interessante porque passou por Jerônimo Monteiro, na minha cidade natal, um grupo de estudantes de Viçosa fazendo divulgação do novo curso de engenharia florestal. E aquilo me interessou. Só que eu prestei vestibular não para Viçosa, eu fiz o meu curso na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que era o destino mais natural dos capixabas do sul do estado naquela década. E prestei o vestibular, e lá eu me formei em 1974. E logo depois, você chega ao Instituto Estadual de Florestas, em Minas Gerais. Como foi essa chegada ao IEF e como era trabalhar as questões ambientais no governo estadual naquele momento? Esse é um momento muito interessante. Nós formamos em 74, numa época em que o país vivia um período de pleno emprego. Eu saí da universidade com 3 ofertas de emprego. Eu tive uma oferta de emprego na época para trabalhar no projeto Radan, em Belém, que era o projeto que já pioneiro no inventário e mapeamento das florestas brasileiras. Tive uma oportunidade de emprego na antiga Florestas Rio Doce, que era uma subsidiária da Vale que trabalhava com reflorestamento, e fiz o concurso do Instituto Estadual de Florestas, no qual eu passei. E entre essas 3 alternativas, eu escolhi o Instituto Estadual de Florestas, porque entre os 3 era o que estava mais em sintonia com as minhas aspirações profissionais, porque o Brasil vivia o boom do reflorestamento, a engenharia florestal estava muito vinculada à silvicultura, principalmente à silvicultura de eucalipto e pinos, mas a minha vocação era mais ligada à conservação. E entre essas 3 instituições, eu fiz a opção pelo IEF, porque era a instituição que, no meu entendimento, tinha o melhor potencial para o trabalho com a conservação. Inclusive, escolhi o IEF, que pagava o menor salário entre as 3, por conta dessa minha vocação, do meu interesse em trabalhar mais os temas relacionados ao uso sustentável das florestas, à conservação e, sobretudo, a conservação da natureza, mais ampla do que o tema florestal especificamente. E naquele momento, Minas Gerais já começava a despontar nessa área de políticas ambientais, não? Já tinha criado alguns parques, já começava a criar uma legislação ambiental estadual, já começava a ser uma espécie de exemplo para o país, não? Exatamente. Minas Gerais foi pioneira. Sobretudo no governo Aureliano Chaves. Eu tive a oportunidade, eu entrei no IEF nos últimos 15 dias do governo Rondon Pacheco, que foi sucedido pelo governo Aureliano Chaves. E o governador Aureliano Chaves, juntamente com o ex-ministro Zé Israel Vargas, que era o secretário de Ciência e Tecnologia, um cientista de extraordinária visão, criaram pela primeira vez, antes mesmo do CONAMA, antes mesmo da legislação federal, Minas criou o COPAM e fez uma lei estadual de meio ambiente, que inclusive serviu depois de referência para o Dr. Paulo Nogueira Neto criar as primeiras iniciativas na esfera federal. Logo em seguida, quando eu entrei no IEF em 1974,
já foi um concurso realizado, na época, para 25 engenheiros florestais, para redirecionar o trabalho da instituição, já dentro das reformas do governo Aureliano Chaves, no IEF, liderada pelo Dr. José do Carmo Neves, que era o regional da Emater em Viçosa. E esse grupo surgiu exatamente para reorientar o trabalho do IEF, que era um trabalho inicialmente muito voltado para reflorestamento, para que a instituição pudesse exercer em caráter mais amplo, dentro da pluralidade do que representa a política florestal mais moderna, as suas ações. E, por felicidade minha, foi nesse contexto que eu entrei e fui iniciar minha carreira em Governador Valadares em 1975, na medida que fui designado para chefiar o escritório de Valadares naquele ano. E esse sucesso de gestão no IEF, creio, foi a mola mestra que te levou ao IBDF na década de 80, quando você passa a ser responsável pela execução de políticas florestal e conservação de recursos naturais renováveis no Brasil, lá no IBDF, já na segunda metade da década de 80, não é isso? Da secretaria, quando você assume a Secretaria-Geral do IBDF. Mas o IBDF, ele logo depois foi fundido com outros órgãos na criação do IBAMA. Naquele momento, nós tínhamos pelo menos 4 órgãos cuidando de questões ambientais no Brasil. Eu queria sua análise a respeito disso. Essa fusão no IBAMA, naquele momento, otimizou a gestão ambiental brasileira? Zé Magela, esse é um momento muito peculiar da história da gestão ambiental no Brasil. Eu, felizmente, tive a oportunidade de participar como ator desse processo. Eu fiz uma carreira no Instituto Estadual de Florestas, uma carreira muito rápida, relativamente meteórica. Eu entrei em 1975 como chefe do escritório de Governador Valadares. Em 77, fui convidado para ser coordenador estadual da instituição em Belo Horizonte, inclusive coordenador do programa chamado Prodemata, que era o Programa de Desenvolvimento Rural Integrado da Zona da Mata de Minas Gerais, que foi o primeiro programa de desenvolvimento rural financiado pelo Banco Mundial, que tinha um componente de reflorestamento. Eu participei da coordenação desse programa. Em 1979, eu fui convidado já para ser diretor, para terminar o mandato do então presidente Luiz Lobo, que enfrentava problemas de saúde. E logo em seguida, no governo Tancredo Neves, eu fui convidado para ser presidente em 1981. Então, eu fiz uma carreira muito meteórica. E, em razão dos trabalhos que nós realizamos no IEF, eu fui convidado no governo que seria do doutor Tancredo, que acabou sendo do Sarney. Eu fui convidado para ser o secretário-geral do IBDF, já aí cuidando das políticas florestais e de conservação no plano nacional. Nesse ínterim, nós assumimos já, é bom isso, fazer esse registro, e aí está a grande importância do seu programa, porque permite resgatar a memória do passado para que as atuais gerações possam ter compreensão mais clara dos problemas que nós vivemos hoje. Já naquela época estava
iniciando o processo de ocupação da Amazônia. Eram os primeiros reflexos das grandes rodovias do período militar, as chamadas estradas de penetração, que foram deliberadamente construídas numa visão da época de abrir a floresta para a ocupação econômica. E isso, naturalmente, trouxe o desmatamento. E começou a aumentar muito, tanto é que em 87, 88, já e muito próximo da promulgação da Constituição Federal, o Brasil foi capa pela primeira vez da revista Times por conta do desmatamento na Amazônia. Diante da repercussão internacional, o governo decidiu fazer o denominado Programa Nossa Natureza. Foi criado o Programa Nossa Natureza, na época coordenado pelo Conselho de Segurança Nacional, e eu fui convidado para ser um dos coordenadores desse programa. E desse programa surgiram o decreto Preve Fogo, que foi a primeira iniciativa brasileira de estabelecer uma política pública e uma institucionalidade de prevenção e combate a incêndios florestais, que o IBDF não tinha ainda dado um tratamento adequado. A tão discutida hoje Lei dos Agrotóxicos vem desse período, ela foi aprovada no âmbito do programa Nossa Natureza, e um dos trabalhos mais importantes do programa Nossa Natureza foi promover a reorganização da administração pública federal ligada ao meio ambiente e à conservação, da qual eu participei intensamente. Com um grupo de especialistas, de técnicos do governo, de especialistas da academia, nós acabamos por propor, na época, ao presidente Sarney, a criação do IBAMA, que surgiu da combinação de 4 outras instituições ligadas à conservação, que atuavam de maneira compartimentadas, completamente desarticuladas. Uma delas era o IBDF, que cuidava da política florestal, mas que naquela época já pagava um preço muito grande por ter concentrado a sua atuação muito no reflorestamento. A política florestal foi praticamente reduzida a uma política de reflorestamento, porque o Brasil tinha um grande programa de incentivo fiscal ao reflorestamento, e isso demandava praticamente todas as energias institucionais do IBDF, com outras questões muito importantes, não merecendo a mesma prioridade. Então, o IBAMA surge da fusão do IBDF, da SEMA, que era a Secretaria Especial de Meio Ambiente, que tinha sido criada pelo Dr. Paulo Nogueira Neto em 1973. Historicamente, o seu programa é importante fazer esse registro, porque no momento em que um governo formado por militares coloca em xeque a questão ambiental, tem realmente tensionado as relações com as políticas de meio ambiente, é preciso lembrar que o primeiro órgão genuinamente ambiental do Brasil, a SEMA, foi criado por Médici no auge da ditadura militar. Da mesma maneira que a Política Nacional de Meio Ambiente de 1981 foi criada no regime militar no governo Figueiredo. Isso me faz parecer que nós já tivemos militares mais esclarecidos, sem nenhum demérito para aqueles que respeitosamente reconheço que estão atuando no presente. E também incluiu-se na criação do IBAMA a antiga SUDEVIA, que era a Superintendência de Desenvolvimento da Borracha,
e a SUDEP, que era a Superintendência de Desenvolvimento da Pesca. Então, veja que o IBAMA surgiu como uma instituição muito forte e com mandato amplo, não apenas sobre política de meio ambiente, como era a SEMA, que praticamente tratava só de controle da poluição do meio ambiente urbano, o IBDF, que estava muito voltado às políticas de incentivo fiscal ao reflorestamento, a SUDEVIA, que cuidava da borracha, da avicultura. Aí a gente já vê um traço de uma desarticulação interessante, porque o país tinha um instituto para cuidar de floresta e de reflorestamento, e nós tínhamos uma outra instituição especificamente para cuidar de uma única árvore, que era a Évia, a nossa borracha. Então, isso se integrou numa instituição só. Mas não foi apenas uma mera fusão de instituições. É importante mencionar a lógica, o marco lógico, né, que estava por trás e que conduziu à criação do IBAMA. Porque as instituições anteriores, o IBDF, a SUDEVIA e a SUDEP, eram instituições muito mais vocacionadas ao desenvolvimento das atividades que constituíam a sua finalidade e a sua missão institucional, do que propriamente de conservação. O próprio IBDF, no nome, revela o objetivo com que as concepções se deram no passado. Era Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. Então, a missão estava muito claramente voltada a desenvolver políticas de uso econômico dos recursos naturais. Isso estava no IBDF, isso estava na SUDEP, na Superintendência de Desenvolvimento da Pesca, na SUDEVIA, que era desenvolvimento da borracha. Então, a questão da conservação era uma questão periférica na missão institucional dessas instituições. E isso é que, na verdade, muda com a criação do IBAMA. E até hoje o IBAMA continua chamando o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, porque ele também não deveria ser, como não tem sido, isso vem mudando ao longo do tempo, uma instituição exclusivamente ambiental, repetindo as competências da antiga SEMA. Ele era para fazer a gestão integrada do meio ambiente, já naqueles anos, após a Conferência de Estocolmo, na perspectiva da sustentabilidade. Fazer a gestão ambiental na perspectiva do desenvolvimento sustentável. E isso gerou uma série de novas políticas que o Brasil pôde fazer, principalmente depois da Constituição de 1988, onde nós tivemos um capítulo específico de meio ambiente, e eu tive a oportunidade, à época, de colaborar com o então deputado constituinte Fábio Feldman na formulação do artigo 225, que está consagrado na Constituição Ambiental Brasileira, para tratar especificamente do tema do meio ambiente e do uso sustentável dos recursos naturais. Fábio Feldman, que eu tive a chance de entrevistar também num dos programas, e nós contamos parte dessa história, bem riquíssima também. O senhor comentou aí o CONAMA, e eu queria, ao mesmo tempo de resgatar a história, também fazer uma contextualização atual da situação do CONAMA. Primeiro, o senhor acha que tem algum exemplo
da criação do CONAMA a partir do Copan de Minas Gerais. E como o senhor vê essa reorganização do CONAMA na atual gestão federal, sob o pretexto de desburocratizar e dar mais agilidade ao Conselho? Esse é um tema do momento, professor Magela, e é um tema que deve merecer a máxima atenção da sociedade brasileira. De fato, o CONAMA se inspirou no Copan, porque a ideia de ter uma gestão ambiental colegiada nasceu em Minas com o Copan, já na visão moderna de um homem com grande experiência internacional, como era o professor José Israel Vargas, e também da visão do governador Aureliano Chaves, que era um homem formado, professor de Itajubá, não era um político tradicional, era um político vinculado à ciência, vinculado à tecnologia. Eu guardo até hoje uma frase do Dr. Aureliano, com o qual tive a oportunidade de conviver, ainda mais já no final da vida dele, em que ele dizia uma coisa que eu guardo e até hoje ela é fundamental. Para conhecer as coisas da natureza, é fundamental conhecer a natureza das coisas. É preciso conhecimento, é preciso ciência, é preciso tecnologia. E sem ciência e tecnologia, nós sabemos que não há inovação. Então, o Copan, o Dr. Paulo Nogueira Neto, tinha muito contato em Minas e se inspirou muito em Minas para criar o CONAMA. Impressionante notar, como eu já falei, que a Política Nacional de Meio Ambiente foi criada no regime militar, que o CONAMA surge surpreendentemente no regime militar, como parte da Política Nacional de Meio Ambiente, da Lei 9, da lei que trata da Política Nacional do Meio Ambiente, como uma política extremamente moderna e democrática. Porque o CONAMA é o primeiro conselho, a primeira instância colegiada na administração federal que surgiu com poder deliberativo, que era um colegiado com poder de decidir. Isso era uma raridade na época, porque nós tínhamos um governo muito centralizado e, de certa forma, muito autoritário. Mas, com o trânsito do Dr. Paulo Nogueira Neto entre os militares e a sociedade civil, ele conseguiu criar um conselho deliberativo extremamente democrático, que tinha poder de deliberar, porque até aquela época os conselhos que existiam eram os denominados conselhos consultivos. Existiam vários e vários conselhos, mas de natureza consultiva, não tinham poder de deliberar. Eram conselhos que mais serviam para adornar a estrutura das instituições do que propriamente como parte do processo decisório. E o CONAMA não. Então, o CONAMA começa para valer em 1986, quando ele aprova a sua primeira grande resolução, que é a resolução CONAMA 0186, que introduziu o licenciamento ambiental no Brasil, porque até 86 nós ainda não tínhamos uma política de licenciamento ambiental. Os empreendimentos efetivos e potencialmente poluidores eram licenciados, mas sem uma sustentação jurídica e institucional que lhe desse robustez. Então, esse é o grande papel do CONAMA. E esse papel do CONAMA veio sendo fortalecido até a ascensão do atual governo. O CONAMA tem uma rica história de deliberações, de medidas, sobretudo ligadas aos padrões de qualidade ambiental,
né, de gestão, de políticas, de conservação, que são extraordinariamente ricas e que estão gravadas na história da gestão ambiental brasileira. Mas o atual governo, a pretexto de desburocratizar o CONAMA, é uma visão minha, que eu externo aqui com total responsabilidade, a pretexto de modernizar, eles estão desmontando uma das principais instâncias da política ambiental brasileira. E por que eu faço essa afirmação? E por conta disso darei as minhas justificativas. Primeiro, o CONAMA, como Conselho Nacional, ele representa a federação. Um Conselho Nacional não é um Conselho Federal. O que o atual governo fez foi transformar o CONAMA num Conselho Federal. Ele continua sendo chamado de Conselho Nacional, mas não representa mais a federação, porque os 27 estados, as 27 unidades federadas que compõem o CONAMA foram reduzidas para 5. Então, a federação está absolutamente subrepresentada no CONAMA. Além de reduzir para 5 unidades federadas, a atual norma de organização do CONAMA não dá aos estados o direito de escolher quais serão os estados que serão representados. Chega a ser quase que hilário, porque a escolha é feita numa cumbuca. Você põe lá os 27 estados e escolhe os 5 que vão representar por região, pelas grandes regiões geográficas brasileiras. Da mesma maneira, reduziu a participação da sociedade civil, que era a grande conquista desde a criação do IBAMA, ainda no governo Figueiredo. E também reduziu a representação das entidades de classe do setor produtivo, que é uma das formas de empobrecer o CONAMA, porque um conselho como o CONAMA, ele é um conselho de arbitrar as políticas, de mediar os conflitos, de tal maneira que ali você possa fazer políticas ambientais mais equilibradas, onde está a sociedade civil, está o governo federal, estão os governos estaduais e está a representação dos municípios. Então, era um conselho fundamental para arbitrar a formulação das grandes políticas ambientais do Brasil. E isso foi perdido com essas reformas. Nós temos um conselho que eu não chamo mais de nacional, um conselho federal, moldado para fazer aquilo que for a decisão monocrática, unilateral da União, representada pelo ministro do Meio Ambiente. Então, o CONAMA que temos hoje deixou de ser um conselho de discussão de políticas para ser um conselho carimbador de políticas. As últimas decisões tomadas pelo ministro do Meio Ambiente, revogando as resoluções do CONAMA, coincidentemente assinadas por mim em 2002, as resoluções que protegem as restingas e os manguezais, foi uma decisão unilateral do governo, carimbada pelos membros do CONAMA, onde o governo tem maioria. Então, aquele CONAMA que nós conhecemos desapareceu. O que nós temos hoje é um Conselho Federal que perdeu a sua capacidade de discutir e formular políticas para ser um mero chancelador das políticas que forem definidas pela União. Isso traz um prejuízo extraordinariamente grande, porque a grande riqueza da política ambiental brasileira foi o fato de estar baseada na gestão colegiada e participativa. Essa sempre foi a mola mestra da política ambiental do Brasil. Uma gestão com participação e uma gestão colegiada.
Qual a importância da gestão colegiada e participativa? A gestão colegiada e participativa vem para acabar com os modelos de decisões monolíticas, monocráticas e unilaterais da autoridade pública, permitindo que a sociedade possa participar ativamente das decisões a serem tomadas. Essa grande conquista nós acabamos de perder com as últimas mudanças feitas no Conselho Nacional do Meio Ambiente. Zé Carlos, eu quero retornar à década de 80, quando começou-se a se popularizar termos como desenvolvimento sustentável, ecologia, né? E nós estávamos passando aqui no Brasil pelo processo de redemocratização. Você acha que as questões ambientais, o movimento ambientalista, de alguma forma contribuiu para esse processo de redemocratização no Brasil? Professor Magela, eu compartilho dessa tese. Da mesma maneira que o tema mudanças climáticas está contribuindo para uma grande mudança no mundo, na minha percepção. Veja bem, naquela época, quando foi realizado a Conferência de Estocolmo, em 72, né, antes um pouco da década de 80, foi a Conferência de Desenvolvimento Humano. É muito importante notar que na década, por exemplo, eu me formei na década de 70, né, me formei em 74. Quando eu, no fim dos anos 60, no científico e depois na universidade, a palavra meio ambiente praticamente ela não existia com a concepção que nós a temos hoje. Aliás, a palavra meio ambiente praticamente não era dicionarizada. O grande termo era conservação da natureza. Então, o termo que a gente usava para explicitar a preocupação com o planeta, com a natureza, com as relações do homem com a natureza, a gente chamava de conservação da natureza. Então, com Estocolmo, surge a primeira definição de Ignacy Sachs, que é ainda vivo, uma grande figura da Escola de Economia de Paris, e ele havia feito alguns trabalhos acadêmicos muito respeitados sobre o que ele chamava de ecodesenvolvimento. Então, a primeira evolução do termo conservação da natureza, ele evoluiu para o termo ecologia. Você se lembra bem, né? Foi um termo usado, ele passou a ser usado com muita frequência para se referir a essas questões. No Brasil, Augusto Husk foi o grande porta-voz da ecologia. Ele ainda não era do meio ambiente. O tema, a bandeira que projetou Husk foi a bandeira da ecologia. Em 1992, no Brasil, aí você já tinha definido um pouco essa questão. Mas um pouco antes, no relatório Brundtland, coordenado pela ex-primeira-ministra da Noruega, do qual o Dr. Paulo Nogueira Neto participava como cientista brasileiro, surge a definição de desenvolvimento sustentável. Então, a primeira concepção de ecodesenvolvimento de Ignacy Sachs, com esse relatório que foi organizado por iniciativa das Nações Unidas, já é um relatório oficial, não era um relatório de cientistas, foi um relatório da ONU, cunhada a expressão desenvolvimento sustentável, e a expressão meio ambiente, ela também ganha o relevo que não tinha.
meio ambiente no português brasileiro ou ambiente no português de Portugal, né? Porque nós temos aí porque para nós a concepção meio é o todo que nos cerca. Então, no vernáculo brasileiro, ficou meio ambiente e ambiente nas demais línguas, environment, e etc. E, com isso, essas definições ganharam força. E ganharam força é importante porque os conceitos, eles têm o grande papel de galvanizar a sociedade. Eles têm o grande papel de mobilizar a sociedade. Então, a sociedade, quando estava em relação ao tema conservação da natureza, ele exprimia o tema conservação da natureza, que eu gosto de usar até hoje, porque eu me considero mais naturalista do que ambientalista, é um tema que ainda era muito vinculado à sua origem americana, que era a preocupação do homem do interior dos Estados Unidos. O tema conservação da natureza, para uma sociedade que se industrializou e que se urbanizou, ele deixou de ser um termo que conseguia sensibilizar as grandes massas urbanas. E aí surge o meio ambiente, que consegue. O meio ambiente surge, assim como o desenvolvimento sustentável, como conceitos novos, mas que já refletiam o novo pensamento de uma sociedade que tinha se urbanizado e se industrializado. Por isso que ele surge e vem se consagrar na Conferência Brasileira de 1992. Então, 92 é um grande marco, né? O Brasil, é uma pena o que está acontecendo no Brasil nesse momento, porque o Brasil adquiriu uma projeção mundial com o tema do meio ambiente, não só pelas políticas ambientais modernas que desenvolveu desde o período sobre o qual nós já conversamos, incluindo a Constituição de 88, mas pelo protagonismo também do seu esforço na área da diplomacia ambiental. Nós tivemos uma diplomacia ambiental extremamente exitosa. Quando houve os problemas que eu mencionei, da capa da Times, que foi a primeira grande crise ambiental brasileira de dimensão internacional, o presidente da República da época não negou o problema, não adotou a postura de negar o problema, não disse que não estava pegando fogo na Amazônia, não disse que na Amazônia não tem fogo, não disse que tinha terra demais para índio. O que fez o presidente da época, o presidente Sarney? Instituiu um programa, o programa Nossa Natureza, do qual nós já falamos, para dar resposta a um problema que o governo brasileiro entendeu que existia, e foi mais além. Foi o governo Sarney que ofereceu o Brasil como sede da Conferência da ONU de Meio Ambiente e Desenvolvimento que tivemos no Brasil em 92. Então, o país ganhou, nesse momento, a partir de um grave problema, ele ganhou um grande protagonismo. E manteve esse protagonismo até recentemente em Paris. Num acordo de Paris, com a liderança da ministra Isabela Teixeira, o Brasil teve um grande protagonismo. Eu mesmo, como delegado, como chefe da delegação brasileira na Rio+10, em 2002, que ocorreu em Joanesburgo, tive a oportunidade de liderar uma grande posição brasileira em Joanesburgo. Foi em Joanesburgo, por exemplo, que nós conseguimos obter o mandato das Nações Unidas para negociar o protocolo de Nagoya, que foi celebrado agora muitos anos depois, que é o protocolo da Convenção da Diversidade Biológica, que trata da repartição dos benefícios e do conhecimento tradicional da biodiversidade.
que é uma questão chave para os países que têm um grande ativo de biodiversidade, como o Brasil, onde os grandes laboratórios se apropriam das nossas plantas, das nossas riquezas. Eu lembro que, na época, e apenas a guisa mesmo de história, não há aqui nenhum interesse em promoção pessoal, quando isso estava sendo discutido, um jornalista veio me perguntar, mas por que o Brasil está tão preocupado com isso? E eu dei o exemplo do Chanel número 5, perfume mais vendido do mundo. O fixador do Chanel é uma substância chamada linalol, que é obtida do pau-rosa, que só existe na Amazônia. E eu ainda brinquei, eles fazem o Chanel e o Brasil não fica nem com o cheiro. E isso, na época, deu uma repercussão enorme. Mas isso eu estou dizendo é para reforçar a minha tese, que está contida na sua pergunta muito inteligente, de realçar esse protagonismo do Brasil. Então, nós tivemos, isso foi ocorrendo na Convenção de Clima. Na Convenção de Clima, o Brasil foi o autor que deu origem ao Protocolo de Quioto. Na Convenção da Biodiversidade, o Brasil foi o autor da proposta que deu origem ao Protocolo de Nagoya, coincidentemente ambos aprovados no Japão, e desagou no Grande Acordo de Paris. E, lamentavelmente, nós estamos jogando na lata do lixo da história todas essas conquistas. Eu espero que, em algum momento, a sociedade brasileira, as elites brasileiras modernas que pensam, né, e que já estão reagindo, porque já perceberam que a inserção do Brasil no mundo depende muito do que nós podemos fazer. E nós também, isso é um traço da cultura brasileira, professor Magela, nós gostamos muito dos falsos dilemas. E todo falso dilema leva a soluções equivocadas. Nós criamos um falso dilema entre agricultura e meio ambiente. Na minha percepção, o Brasil pode ser o maior player mundial da produção de alimentos e continuar sendo a maior potência ambiental do mundo. Uma coisa não são temas excludentes. E nós ficamos aqui numa entropia, gastando energia, brigando politicamente, enquanto podíamos nos fazer uma grande concertação. Com que objetivo? O Brasil vai ser a maior potência ambiental do mundo, e vai ser a maior potência da agricultura, da produção de alimentos. Uma coisa não é excludente em relação à outra. Mas, infelizmente, nós criamos um dilema, e esse dilema falso tem consumido as nossas energias, fazendo com que, ao invés da gente continuar avançando, a gente acaba está retrocedendo nesse momento. Então, nós temos essa questão, estamos perdendo um grande protagonismo que eu espero que vai ser recuperado em algum momento, porque é um país que tem... Quando a gente fala da Amazônia, a gente está falando de uma região só da Amazônia brasileira. Eu não estou... E quando a gente se refere à Amazônia continental, isso, então, a expressão aumenta extraordinariamente. Mas só na Amazônia brasileira nós temos 1/3 das florestas tropicais do mundo ainda remanescentes no nosso território. Nós temos o rio de maior extensão e de maior volume d'água do mundo, desaguando no litoral, no Atlântico brasileiro. Nós temos a maior biodiversidade em vários temas, em vários
táxons e vários ramos da biologia. Enfim, temos tudo isso e não estamos sendo capazes de nos firmar, porque o Brasil, o que pode restar ao Brasil na sua inserção internacional? O Brasil está se desindustrializando, infelizmente, parou de investir em ciência e tecnologia. Onde nós investimos? Por que somos hoje a grande potência produtora de alimentos? Porque foi uma área que o Brasil investiu em ciência e tecnologia. Embrapa, as nossas grandes universidades, Viçosa, Lavras, Piracicaba, os grandes centros de ciências agrárias, levaram a que o Brasil pudesse dominar completamente a tecnologia da agricultura tropical, porque até não termos essas tecnologias, o Brasil acabava aplicando tecnologias de desenvolvimento agrícola que eram as tecnologias desenvolvidas para os países temperados. E hoje não. Então, nós estamos próximos, com tecnologias mais recentes da Embrapa, de ficar autossuficiente em trigo, que era uma coisa impensável. Eu lembro que, na minha época de científico, o trigo era Argentina, o Brasil não tinha condição de produzir trigo. Da mesma maneira que tinha, antes da geração do conhecimento, quando se falava do nosso café, o café era terra de mata, o café jamais daria no cerrado. Hoje, uma das melhores bebidas de café do Brasil é feita no Alto Paranaíba, em pleno cerrado brasileiro, e assim sucessivamente. Mas eu acho que nós estamos precisando de retomar o nosso protagonismo e torcer para que esse retrocesso, pelo menos, ele pare. O receio de todos é que esse retrocesso continue avançando, e aí o custo disso, político para o Brasil, tanto internamente quanto na esfera internacional, será um custo muito elevado. Nós vamos perder protagonismo na única área que o Brasil exerce protagonismo no mundo. É uma coisa, assim, incrível, porque o Brasil é uma potência ambiental. Nós nunca vamos ser potência militar. Gostaria muito que nós fôssemos uma potência tecnológica. Não é com o que estamos fazendo que vamos ser uma potência tecnológica, mas somos uma potência ambiental e podemos ser uma potência de produção de alimentos. As duas alternativas que restam para o nosso protagonismo no mundo. E é estranho um governo que se diz nacionalista não reconhecer isso, né? Essa maior riqueza nossa não ser incorporada a essa ideia ou esse princípio nacionalista, né? Mas eu quero voltar à história de Minas Gerais e eu gostaria que o senhor comentasse a importância da Fundação Biodiversitas para Minas Gerais e também quero o Rêgilo Machado, qual a importância dessas duas figuras para a história da conservação em Minas Gerais? Olha, a Biodiversitas foi um marco na conservação do Brasil, porque a sociedade vinha se organizando politicamente de maneira muito inteligente, ornamentais, né, das ONGs. O Anjo, com o Dr. Hugo Werneck, professor Célio Vale, professor Amilco Martins e outras grandes figuras do passado, tinham o Centro Mineiro para a Conservação da Natureza, que era uma entidade de discussão de política ambiental, e o professor Ângelo, o Célio, o professor Cartelli e outros que formavam esse grupo, entenderam com muita inteligência que não bastava fazer a crítica pela crítica, e que era importante oferecer à sociedade, ao Brasil, alternativas e conhecimentos que embasassem as críticas que eram feitas aos defeitos das políticas formuladas à época.
E aí surge a ideia de criar a Fundação Biodiversas, uma fundação de natureza técnico-científica, não uma fundação para fazer a luta política. A luta política continuaria sendo feita no Centro para a Conservação da Natureza. E a Biodiversas eu tive o prazer de ser conselheiro da Biodiversas, e cito hoje ainda com muita tristeza a partida do Ângelo, do Dr. Hugo, porque eu não disse lá atrás, quando você me perguntou sobre a minha carreira, mas essa geração foi fundamental na minha formação, né? Na minha formação política, na minha formação como um profissional preocupado com o meio ambiente. Eu, logo que cheguei em Belo Horizonte, em 1977, quis participar de um grupo de discussão sobre conservação e fui parar na casa do Dr. Hugo Werneck. Lá tinha uma reunião do centro, e lá estava Ângelo, Célio Vale, professor Amilcar, né, e uma pleiade de outras grandes figuras, algumas ainda conosco, outras já se foram, que foram muito importantes, inclusive para as iniciativas adotadas por Zé Israel Vargas e Aureliano Chaves, sobre as quais nós mencionamos. Mas a Fundação Biodiversas foi fundamental. Aí, para não alongar muito, a gente pode citar a Biodiversas. Foi dentro da Biodiversas que nasceu as listas das espécies ameaçadas de extinção da flora e da fauna. Isso a partir de metodologia da IUCN, da União Internacional de Conservação da Natureza, a Biodiversas desenvolveu essa tecnologia e foi responsável pelo livro vermelho da flora brasileira, da fauna brasileira, e quando eu fui secretário, pelo livro vermelho da fauna e da flora mineiras ameaçadas de extinção. Então, é uma instituição importante, uma contribuição importante. O professor Ângelo Machado, assim como o doutor Hugo, mas o doutor Hugo não tinha a formação científica do Ângelo, o Ângelo era um cientista, que vai ficar marcado na história das ciências do Brasil, porque o Ângelo era originalmente médico, se projetou mundialmente como médico, não é todo mundo que sabe disso, o Ângelo era professor de neuroanatomia. Na época, um dos livros em inglês mais consultados sobre neuroanatomia era de Ângelo Machado, mas a paixão dele sempre foram as libélulas, que você tem aí muito perto, aí na Serra do São José. E ele, impressionante isso, ele se aposentou como professor na Escola de Medicina e fez novo concurso para zoologia, na mesma FMG, e terminou como zoólogo, especialista nas libélulas. Tem 12 libélulas classificadas por Ângelo Machado. Isso é um feito inédito, e isso certamente já deixa ele inscrito nos anais da história da conservação e do meio ambiente do Brasil. Sem falar nas obras de educação ambiental para as crianças, que sim, sempre foram maravilhosas. Esqueci de mencionar, ainda era um extraordinário escritor para literatura infantil. Olha, foi completo. O Ângelo era um homem plural no melhor sentido. Médico, zoólogo, educador, né? Humorista. A gente sabe que a peça humorista, uma peça humorística aqui de Belo Horizonte mais assistida, a do Buffet Escasso, é de Ângelo Machado, né? Era um humorista nato, uma figura realmente extraordinária. Bom, em 1995, Minas Gerais cria a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, da qual o senhor foi o primeiro secretário e responsável pela implantação.
Eu queria entender o momento político que permitiu a criação dessa secretaria, já que não é, até hoje, não é tão fácil se pensar numa política pública de meio ambiente no Executivo. Essa é uma questão muito importante. Aliás, meus parabéns pelo roteiro que você traçou aí, porque é um roteiro que faz justiça ao seu conhecimento e à sua inteligência. Nós estamos percorrendo aqui, né, numa relação, numa evolução temporal, os momentos mais importantes. Eu era diretor-geral do Instituto Estadual de Florestas à época, quando tomou posse o governador Eduardo Azeredo. Já havia uma grande demanda do movimento ambientalista mineiro de criar uma secretaria, porque Minas era, entre os grandes estados brasileiros, Minas era o único que não tinha uma secretaria específica de meio ambiente. Então, isso foi colocado na agenda do então candidato Eduardo Azeredo. E também há umas circunstâncias que elas acabam favorecendo, né? Eu costumo dizer que a sorte é uma combinação da competência com a oportunidade. E isso ocorreu no governo de Eduardo Azeredo, porque o doutor Hugo Werneck era tio de Eduardo Azeredo, né? E é óbvio que o Eduardo não criaria uma secretaria só pelo fato de ter o doutor Hugo como tio, mas o Eduardo acompanhava, através do tio, né, as lutas pela conservação da natureza. E era um homem, um homem, sobretudo foi um governador contemporâneo, né, sem essa questão que o Brasil gosta muito de esquerda, direita, de muita ideologia, né? Era um homem contemporâneo. Aliás, eu acho que o Brasil precisa de lideranças contemporâneas. Esse negócio de esquerda e direita está mais velho do que rascunho de Bíblia. Isso é a minha percepção, né? Eu acho que nós precisamos de ter lideranças contemporâneas, capazes de vislumbrar o mundo moderno, capaz de vislumbrar as grandes transformações que estão ocorrendo na nossa frente, e a gente ainda fica buscando soluções no passado, que já não oferece mais as soluções que nós precisamos para o futuro. Então, com isso, o Eduardo tomou a iniciativa de criar uma secretaria. Como você mencionou, não era uma decisão politicamente fácil, né? Principalmente em Minas, onde você tem ainda hoje uma economia que eu chamo de uma economia extrativista, muito baseada no uso dos recursos naturais, né? Seja na mineração e seja na agricultura. Não por acaso, ainda hoje, os dois setores muito fortes da economia mineira. Então, nós somos uma economia extrativa e de transformação. Infelizmente, Minas continua fazendo o papel da indústria, porque nós produzimos material básico que vão ser industrializados em outros estados brasileiros, principalmente em São Paulo. Então, mas diante desse quadro, ele tomou a decisão de criar a secretaria. Nós tínhamos a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, mas com foco muito em ciência e tecnologia. Então, não tínhamos uma secretaria específica de meio ambiente. E eu fui convidado, fui honrado com o convite do governador Eduardo Azeredo para coordenar um grupo de pessoas que pudesse formular o projeto de criação da Secretaria de Meio Ambiente. E aqui é um fato histórico que vale a pena mencionar para ficar registrado nos anais do seu programa. Por que surge a Secretaria de Meio Ambiente e acresce Desenvolvimento Sustentável? Isso em 1995.
porque nós já tínhamos a percepção de que uma política de meio ambiente, para ser bem sucedida, ela não podia estar baseada exclusivamente nos mecanismos de comando e controle do Estado. Elas não poderiam ser políticas exclusivamente de controle e fiscalização da degradação ambiental e do uso predatório dos recursos da natureza. Uma política ambiental moderna, tal como formulada em 92, no Rio, quando surge meio ambiente e desenvolvimento sustentável, surge a expressão desenvolvimento sustentável, é o pensamento sistêmico de uma política de meio ambiente que concilie o desenvolvimento com a conservação. E uma política de meio ambiente baseada exclusivamente nos mecanismos de comando e controle do Estado, ela tem instrumentos para punir o uso predatório, para punir a poluição, mas ela não tem instrumentos para promover o uso sustentável, que continua sendo, no meu entendimento, a maior lacuna da política ambiental brasileira ainda hoje. Nós falamos de toda uma evolução que tivemos, mas nós ainda precisamos de dar esse próximo passo. Sair do exclusivismo das políticas de meio ambiente baseado em comando e controle para um novo ciclo de política ambiental que tenha a sustentabilidade como o seu objetivo primordial. E isso fez parte do nosso raciocínio em 95. Por isso, após intensas discussões que tivemos com a sociedade civil, porque a criação da SEMAD foi uma obra coletiva, não foi um projeto urdido dentro do governo. Quando o governador Azeredo me convidou para criar a secretaria, e eu faço questão de ressaltar o decisivo papel que ele teve de bancar politicamente essa decisão, nós tratamos de conversar com o setor produtivo, com a Federação das Indústrias, com a Federação da Agricultura, com a Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, Associação Comercial, com todas as organizações da sociedade civil que existiam, e conseguimos, depois de muita discussão, com esse pensamento que eu mencionei, de imaginar uma secretaria que fosse de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Mais uma vez se revela o pioneirismo de Minas, porque nós conseguimos fazer, pela primeira vez no Brasil, uma secretaria de meio ambiente que tivesse foco também no desenvolvimento sustentável. E assim foi criada a SEMAD. Num primeiro momento, com a participação da FEAM, que era um órgão da então Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, com a transferência do IEF da Secretaria da Agricultura para a Secretaria de Meio Ambiente. E aí também é preciso fazer um registro, graças à visão muito aberta, aliás, é um dos brasileiros mais visionários que eu conheço nessa área da agricultura, que é o professor Alisson Paulinelli, que, graças à visão dele, nós conseguimos fazer com que o IEF se transferisse para a Secretaria de Meio Ambiente sem grandes custos de natureza política, e ficou faltando, nesse momento, em 95, a questão das águas, porque nós estávamos, então, mandatados, a Secretaria tinha competência na área de florestas, biodiversidade e controle da poluição, toda a agenda de meio ambiente, e continuou na Secretaria de Minas e Energias, o então Departamento de Recursos Hídricos. Ficou noutra esfera. Em 97, dentro da política de fazer com que Minas realmente tivesse uma estrutura moderna de gestão ambiental, nós realizamos novas tratativas e a gestão das águas foi transferida da Secretaria de Minas e Energia
para a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Com mais um detalhe que eu faço questão de ressaltar. E agradeço essa entrevista, professor Magela, porque nem eu mesmo tenho escrito o que eu estou conversando aqui. Depois eu vou usar o seu programa para alinhar as minhas ideias que nós estamos aqui repartindo. Mais uma vez com o pioneirismo, porque nós não transferimos o DRH para a SEMAD. Nós criamos uma outra instituição, que é o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, com uma visão completamente diferente da visão institucional que prevalecia até o antigo DRH. Porque nós entendemos que água é mais amplo do que recursos hídricos. A água vira recursos hídricos quando ela passa a ter um uso econômico. E nós queríamos proteger a água como elemento da natureza. E aí surge a ideia de ter o Instituto Mineiro, não de recursos hídricos, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, que foi pioneiro no Brasil e que deu origem à Agência Nacional das Águas, feita depois quando eu fui ser secretário executivo e ministro em Brasília. Então, um outro pioneirismo que tivemos aqui, pensar a gestão das águas como um dos grandes elementos da natureza. Aliás, o debate ambiental, quando relacionado à natureza, ele é um pouco prejudicado pela fragmentação do conhecimento, né? Eu costumo dizer porque as políticas públicas separam o que a natureza não separa. Nós temos temos a lei de florestas, nós temos a lei das águas, nós temos lei da fauna e outras relacionadas à conservação da natureza, todas com legislação específica, criando políticas separadas, mas na natureza não há separação. Os recursos naturais, existe uma relação de total interdependência dos recursos da natureza. Eles não existem separadamente. Mas por força do hábito das políticas públicas criarem compartimentos para poder estabelecer políticas, nós caímos um pouco nessa armadilha que é geral, de ter políticas específicas tratando de temas que são interligados. E esse continua sendo, no meu entendimento, outro grande desafio, porque esse desafio pressupõe, quando eu falei que a política ambiental brasileira precisa de dar um salto para ter como objetivo primordial a sustentabilidade, nós também precisamos de dar um outro salto para ter uma política de meio ambiente rigorosamente sistêmica, tal como foi imaginado por Dr. Paulo Nogueira Neto. Daí, isso já foi pensado lá, porque, veja bem, como é que nós somos organizados? Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA. Não apenas sistêmico para abarcar a federação, mas sistêmico também porque os temas são absolutamente interligados. Eu costumo dizer que água, solo, floresta, incluindo planta, forma a trilogia santa da natureza. Nada existe, solo, água e floresta não existe separado. Né? Há uma relação tão forte de interdependência que isso tem que ser pensado de maneira sistêmica. Então, esse é um outro salto que temos que dar. Mas, voltando à sua pergunta, nós criamos o IGAM, que foi o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, lembrando que lá atrás, ainda quando eu era diretor-geral do IEF, antes de criar a SEMAD, Minas também foi o primeiro estado que criou, no âmbito do IEF, uma diretoria com o nome de biodiversidade, que era outro tema novo que surgiu ao longo das convenções das Nações Unidas, né?
surgiu o termo desenvolvimento sustentável, surgiu o tema biodiversidade, que substituiu a discussão antiga em torno de flora e fauna. Então, o conceito de flora e fauna passou para um conceito mais amplo de biodiversidade, e mais recentemente surgiu o tema mudanças climáticas para se referir às alterações do clima que ocorrem no planeta. E você mencionou em algum momento uma pergunta que fala da importância do meio ambiente como mecanismo de induzir as mudanças modernizadoras. Isso está exatamente nessa linha. Quer dizer, o desenvolvimento sustentável foi indutor de grandes mudanças nos padrões de produção, principalmente da produção industrial, está sendo mais recentemente da produção agrícola. Então, você teve uma mudança muito forte nos padrões de produção, elas ainda são relativamente pequenas e necessário, precisa de ser feito, mas estão avançando e avançando cada vez mais, né? O termo da biodiversidade introduziu um novo grande debate sobre flora e fauna, que era uma coisa muito restrita, né? Era uma coisa que o termo flora e fauna ele também não era um termo fácil de perceber pelas grandes massas que se urbanizaram, e o termo biodiversidade ficou mais fácil de ser percebido. E agora o tema das mudanças climáticas. Então, esse foi o grande esforço que nós fizemos em Minas para criar a SEMAD, fazendo com que ela se consolidasse com o que na época nós chamávamos de 3 agendas, que era a agenda verde, cuidando da floresta, da biodiversidade, a agenda marrom, que era o controle da poluição, e a agenda azul, que era a gestão das águas. E eu agora, já aposentado, mas continuando, né, dedicado ao estudo desse tema, acho que nós precisamos de partir para a agenda branca, uma única agenda, onde essas 3 agendas vão se conectar para a sustentabilidade da economia. Lembrando que a sustentabilidade não ocorre especificamente na esfera da política de meio ambiente. A sustentabilidade só virá num modelo sistêmico de gestão, porque a sustentabilidade depende muito mais de mudanças nas diretrizes das políticas econômicas do que das políticas ambientais propriamente ditas. E aproveitando toda essa sua experiência, e lembrando que em 99 o senhor foi nomeado secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e depois, em 2002, se torna ministro do Meio Ambiente, diga-se de passagem, consenso, um dos melhores que o Brasil já teve. Existe um falso discurso, pelo menos na minha opinião, que a questão ambiental é um discurso de esquerda. E nós já comentamos aqui que isso não faz sentido, porque nós já tivemos bons momentos em diferentes tipos, modelos de governo. O senhor mesmo fez questão de chamar a atenção, muito bem lembrado, que nós tivemos grandes avanços na época da ditadura e tivemos retrocessos em governos de esquerda, inclusive, e agora a gente está vivendo um momento de grande retrocesso em governo de direita. Enfim, eu acho que não há realmente essa conexão, a questão ambiental perpassa essas ideologias, né, esses momentos ideológicos. Mas a minha questão é, por que é tão difícil trazer a questão ambiental para o centro das discussões e deliberações de políticas institucionais no Executivo? Olha, essa é uma grande reflexão. A sua pergunta leva a uma grande reflexão, que é a reflexão que o mundo faz nesse momento. Primeiro, eu estou 100% alinhado com a sua percepção. Essa questão de vincular meio ambiente às ideologias de esquerda, isso é uma bobagem, isso não encontra nenhuma sustentação nas ciências políticas. Quem diz isso, na verdade, é dito como um joguinho político.
né? Nós temos exemplos de grandes avanços na área de meio ambiente em gestão conservadoras no Brasil e no mundo. Você citou a questão ambiental, a gestão ambiental surge no Brasil no regime militar, nacionalista e considerado de direita, né? Tanto é que foi combatido pela esquerda durante todo o tempo que existiu. Eu acho que a questão do meio ambiente, e quando eu citei a decisão do governador Eduardo Azeredo, ela é uma questão contemporânea. Ela paira absolutamente acima das discussões ideológicas que, no meu entendimento, envelheceram. O mundo moderno pede uma nova visão de política baseada no bem-estar das pessoas e na proteção do meio ambiente, entendendo que, como nós estamos vivendo essa crise da pandemia, por exemplo, é bobagem achar que nós vamos ter uma humanidade saudável num planeta doente. É nisso que nós temos que focar as nossas políticas. Então, essa ligação, ela pode ser contestada de maneira muito clara, não só no Brasil. No Brasil, nós já temos o exemplo da gestão ambiental ter se iniciado no regime militar. Mas há dois grandes exemplos mundiais que desmontam completamente esse falso argumento de que meio ambiente é tema da esquerda. Vamos citar dois exemplos. Quem criou a EPA, a Agência Ambiental Americana, foi Nixon. Foi no governo Nixon, um dos governos considerados mais conservadores da história dos Estados Unidos, um republicano, não foi um democrata. Não foi um democrata. Quem criou a EPA nos Estados Unidos foi Nixon. A primeira pessoa que foi à Assembleia das Nações Unidas para chamar a atenção do mundo para o perigo das mudanças climáticas foi quem? Margaret Thatcher. O símbolo do conservadorismo mundial, o símbolo das políticas liberais, foi a mulher que assumiu a tribuna da ONU para alertar o mundo que as mudanças climáticas eram sérias. E por que ela fez isso? Ela era química, era uma química formada em Oxford. Ela não fazia o joguinho da política de ficar da esquerda, só da esquerda, isso aí é melancia, né? É verde por fora, vermelho por dentro. Isso é uma estupidez, isso é um argumento intelectual tão pobre que ele não merece sequer ser considerado, né? Então, nós temos esses grandes exemplos. No Brasil, surge com os militares, nos Estados Unidos, a EPA é criada pelo Nixon. A primeira vez que o tema das mudanças climáticas chega ao debate da Assembleia Geral das Nações Unidas é com Margaret Thatcher. E para reforçar o nosso argumento, professor, a nossa visão que temos, na qual estamos alinhados, Nixon criou a EPA. No governo Clinton, democrata, tendo Al Gore como vice, os Estados Unidos não subscreveram a Convenção da Biodiversidade. Não há exemplo mais emblemático para desfazer esse falso argumento de relacionar meio ambiente com esquerda do que essas informações que a história já nos oferece. Nós estamos nos valendo de exemplo da história. Nós não estamos fazendo aqui prospecção de futuro. Não, nós estamos falando de fatos concretos. A Convenção da Biodiversidade passou os 8 anos do governo Clinton com Al Gore de vice e não ratificou a Convenção da Biodiversidade, porque a maioria conservadora, não da esquerda, a maioria conservadora, não, do Congresso, não deu chance para que isso pudesse acontecer. Então, isso é
Sinceramente, é uma palavra muito, muito vulgar, mas isso é uma balela, esse negócio de querer chamar ambientalista de esquerdista. Nós temos ambientalistas da esquerda, temos ambientalistas da direita, temos gente de conservação que gostam de conservar a natureza que está na direita, que gosta de conservar a natureza que está na esquerda. Aliás, qualquer cidadão minimamente informado que não entende a importância do meio ambiente, ele pode estar à esquerda, à direita, ao centro, mas ele é um atrasado, seja em que espectro político ou ideológico ele esteja localizado. Muito obrigado pela reflexão. Realmente muito importante nesse momento a gente pensar dessa forma plural, né? Em 2003, o senhor liderou um dos mais importantes programas de conservação da Mata Atlântica, o PROMATA, que, dentre outras coisas, revitalizou importantes parques estaduais mineiros. Como surgiu esse programa? Esse programa ele surgiu no meu primeiro mandato, e quando nós criamos a secretaria. Já naquela época, nós começamos os primeiros contatos com o governo federal. Já havia o PPG-7, que era o Programa de Proteção da Amazônia, e havia também uma grande cooperação do Brasil com o governo alemão, do qual o Banco KfW, o Banco Estatal de Desenvolvimento da Alemanha, era o agente financeiro. E começamos aquelas tratativas, elas ficaram no limbo, porque aí eu saí e fui para Brasília, fui ser secretário executivo e depois ministro. E quando retornei novamente a secretário em 2003, eu aproveitei o período que estava em Brasília e aceleramos as negociações com o governo alemão para a celebração do acordo de cooperação de Minas com o governo alemão para a execução do PROMATA, que foi o nome de fantasia que nós demos ao programa de conservação e unidades de conservação de Minas Gerais. Foi um dos programas mais exitosos realizados em Minas na área da conservação. Foi uma cooperação, na época, de 8 milhões de euros, com contrapartida de outros 8 milhões do governo de Minas. É importante mencionar isso, porque, na época, o governador Aécio Neves, também com uma visão mais contemporânea do que ideológica, entendeu a importância desse tema e assegurou que para cada 1 euro colocado pelos alemães, o governo de Minas colocaria outro. Então, nós tivemos um programa de 16 milhões de euros, um recurso relativamente muito importante para a nossa realidade da época. E desenvolvemos o maior programa já realizado até hoje em Minas de implantação e criação de unidades de conservação. Nós tivemos a oportunidade de deixar 8 unidades de conservação de Minas com a mais completa infraestrutura para o ecoturismo. Vejo aqui no seu fundo uma dessas unidades, o Ibitipoca, que é um dos parques com uma das melhores infraestruturas de visitação pública. Fizemos o mesmo em vários outros, cito alguns, o Rio Doce, o Itacolomi, o Brigadeiro, e no norte de Minas o Bromocol, Lapa Grande, em Montes Claros, né? Então foi um momento muito rico. Foi também com o PROMATA que nós fizemos o primeiro mapeamento da cobertura florestal de Minas Gerais por satélite, né? Um outro ganho muito grande, além de outros vários projetos, inclusive um deles que agora está sendo retomado no Brasil, mas que nós já havíamos iniciado com o PROMATA, que foi o programa de restauração florestal da Mata Atlântica, né?
um programa com produção de mudas, um programa que apoiava o agricultor, inclusive financeiramente, para restaurar as áreas de preservação permanente da Mata Atlântica que tinham sido desmatadas sem ônus para os proprietários. E, ao sair da secretaria, em 2010, eu deixei uma segunda etapa desse programa aprovado com mais 8 milhões de euros, que deu prosseguimento ao trabalho iniciado na minha gestão. É importante ressaltar que o retorno do investimento também, né, Zé Carlos? Assim, o dinheiro investido retornou em tão pouco tempo, né? Porque houve um aumento de visitação, o retorno é muito rápido. Isso mostra como uma gestão bem feita retorna aos cofres públicos rapidamente. Sem nenhuma dúvida. O Ibitipoca rapidamente passou a ser uma das unidades de conservação mais visitadas de Minas Gerais. Em alguns anos, que inclusive recebe mais visita do que o Parque Nacional do Caparaó. Tornou-se uma referência. Hoje, Ibitipoca é uma das mais importantes referências do ecoturismo no Brasil, graças aos investimentos que nós pudemos realizar com o Promata. Posso fazer mais 3 perguntas? Quantas quiser, Marcelo. Bom, você citou há pouco o falso dilema que existe no Brasil entre produção e conservação. Nós atingimos o auge desse dilema, desse falso dilema, durante as discussões do novo Código Florestal, o chamado novo Código Florestal, em 2012, onde um dos argumentos era trazer segurança jurídica nessa relação? Olha, você cita um exemplo, né? Porque nós falamos de dilema de forma teórica, mas você traz agora um exemplo prático para a gente poder entender esse dilema. Veja que essa discussão ela foi muito polarizada entre ruralistas e ambientalistas, né? Como se houvesse uma polarização real. Então, houve uma polarização política que, no meu entendimento, não corresponde às melhores práticas de políticas públicas que poderiam ser adotadas se tivesse uma discussão mais ampla e menos polarizada. O Código Florestal de 2012, além essa polarização, ela foi muito ruim no meu entendimento, porque nós poderíamos ter obtido uma lei melhor sem a polarização. E a polarização obrigou com que o Congresso tivesse que decidir entre um lado e outro dos grupos políticos em disputa, e não de um lado ou outro, levando em conta os interesses da conservação e os interesses da agricultura. Essa é a grande tragédia de discussões polarizadas, porque a polarização isola, né, os outros setores da sociedade que podem colaborar e que têm meios e inteligência para comemorar de maneira mais eficaz. Mas no Código, especificamente, um pouco por conta da polarização, né, de um lado diz que houve retrocesso, do outro diz que continuou sendo uma lei para penalizar a agricultura. Na verdade, não é uma coisa... as coisas não são exatamente assim, mas eu gostaria de dizer sobre a lei florestal. Eu critico muito mais a lei florestal pelos dispositivos que ela deixou de ter do que pelos dispositivos que são usados para fazer o grande debate político que continua polarizado. Porque, como eu mencionei, eu continuo firme no meu ideário
de que nós precisamos de dar um salto a mais na nossa política ambiental. Nós precisamos de um novo ciclo de política ambiental com foco na sustentabilidade. E, infelizmente, perdemos essa oportunidade no Código Florestal. Por quê? O Código Florestal, com todas as mudanças que houveram, com retrocessos que, teoricamente, beneficiariam os proprietários rurais, ou com os ganhos do cadastro ambiental rural e do programa de regularização ambiental, que foi realmente, talvez, a novidade mais importante do novo Código de 2012, mas ele continuou sendo uma lei florestal baseada nos mecanismos de comando e controle do Estado, embora tenha criado o CAR e o PRA. Por que eu digo isso? Se você for fazer uma leitura atenta da lei florestal, você verificará que a lei, quando trata dos mecanismos de comando e controle, ela é uma lei mandatória. É mandatória, quer dizer, está lá claro, se você desmatou naquela situação, assim, assado, você não podia penalizar, multado, embarcado, etc, etc. Quando ela trata dos incentivos econômicos para proteger as florestas, ela é meramente declaratória. Ela é uma declaração de intenções quando trata de estimular os agricultores à conservação. Só agora está caminhando no Congresso Nacional, já passou na Câmara, está no Senado, a Lei de Pagamentos por Serviços Ambientais, que é uma iniciativa que está no campo da sustentabilidade para premiar os produtores que conservam. Uma política ambiental com foco na sustentabilidade, ela tem que encaminhar em dois trilhos. Não é um veículo, obviamente. Ela não pode também, com isso eu não quero dizer que não é importante o comando e controle. É fundamental, tem que existir. Temos que ter uma legislação eficiente para punir a degradação ambiental, para punir o uso predatório dos recursos naturais. Mas nós também precisamos de um outro componente para promover o uso sustentável dos recursos, para promover a proteção. Então, hoje nós não temos políticas que promovem a proteção e mantemos os mecanismos que punem o uso irracional e predatório. Então, o Código, no meu entendimento, continuou repetindo esse problema que o Brasil precisa superar, que é a necessidade de ter uma política de meio ambiente focada na sustentabilidade, que seja capaz de conciliar a proteção, a conservação, a preservação com o uso sustentável. Então, nós perdemos essa oportunidade em 2012 por conta da polarização e, como nós já mencionamos atrás, por conta de um falso dilema. E todas as vezes que você desenvolve qualquer iniciativa baseada num dilema falso, você também não encontrará a solução mais adequada. Dilemas falsos, soluções erradas. E nós precisamos de superar essa fase do debate ambiental no Brasil. Eu não posso deixar de falar de dois episódios que mancharam a história de Minas Gerais, que foram os rompimentos das barragens de Mariana em 2015 e Brumadinho em 2019. Na sua percepção, inclusive como ex-secretário de Meio Ambiente, foram tragédias que podiam ser evitadas com uma fiscalização mais rígida? Certamente. Eu acho que poderiam ter sido evitadas com fiscalização mais rígida, mas também poderiam ter sido evitadas com gestão mais responsável das empresas.
Porque nesse momento é muito comum e é natural, porque o Estado é muito frágil, o Sistema Nacional do Meio Ambiente, mais ainda, vive de uma fragilidade institucional enorme, precariedade de instrumentos de ação, escassez de recursos humanos, né, e toda uma gama de problemas que enfraquece a atuação da fiscalização. Então, isso é uma realidade que não pode ser ignorada. Então, nós tivemos problemas, porque poderia ter sido evitado com uma fiscalização mais adequada, mas eu também acho que, além disso, foi por falta de gestão responsável das empresas. Todos sabem que todos conhecem o impacto que pode ocorrer caso haja o rompimento de uma barragem das dimensões das barragens que romperam em Mariana e Brumadinho. E todos sabem que uma barragem é como se fosse um corpo vivo, é dinâmico. O fato de você ter ido lá em outubro, olhado e viu que estava bom, não quer dizer que estava bom em dezembro. Porque é a dinâmica, isso aí é a dinâmica das águas, né? É uma combinação de fatores que faz com que essas alterações ocorram continuamente. Então, um laudo de vistoria que deu como normal em outubro, mesmo eu não estou entrando no mérito se estava normal em outubro, eu estou apenas usando para fins de raciocínio. O fato de estar normal em outubro não quer dizer que está normal em dezembro. Como os laudos são manuais, né, entre um laudo e outro pode acontecer 1001 problemas numa barragem de infiltração, que pode levar ao seu rompimento. Então, eu acho que toda empresa que tem barragem de rejeito tem que saber disso. Tinha que ter uma gestão mais responsável. Isso, no meu entendimento, é uma outra falha. Há um terceiro ponto, de natureza tecnológica. A mineração no Brasil, em Minas em particular, já usava uma tecnologia de barragens a montante que já era considerada ultrapassada, mas que continuava sendo feita porque esse modelo era um modelo de mais baixo custo. O cidadão que está nos ouvindo tem todo o direito de perguntar, ora, se já se sabia que a barragem de montante era mais perigosa, por que então não se exigia que se fizesse com barragem de jusante? Aí eu acrescento um outro ponto, a academia, porque esses projetos de barragem de montante, eles eram assinados pelos mais renomados profissionais da área de geotecnia do Brasil. Não estou com isso eximindo qualquer responsabilidade dos órgãos ambientais, porque os órgãos ambientais não eram obrigados a aceitar essa ou aquela opção, mas isso estava de tal maneira consagrado academicamente que a academia chancelava esse modelo de barragens a montante, que foi uma das causas. Tanto é que a política recente de barragem aprovada no Congresso Nacional não permite mais agora essa possibilidade, né? Então, esse é um ponto que eu considero, que eu coloco como a combinação dos fatores que determinaram essa tragédia em Minas Gerais. E também eu gostaria de mencionar uma falha no processo de licenciamento no que tange à avaliação dos impactos indiretos de um eventual rompimento de uma barragem. Porque os impactos indiretos, por exemplo, de Mariana, foram até o Atlântico. O licenciamento ambiental não foi capaz de fazer uma análise desse impacto indireto. Esse impacto indireto não estava no radar do processo de licenciamento de Mariana. Como não estava no radar
do licenciamento ambiental de Brumadinho, o fato da própria empresa ter a sua infraestrutura na Rota da Lama. Então, é uma combinação de equívocos que, se Deus quiser, serão superados, não só com a nova política que está surgindo, mas, sobretudo, que precisam de ser superados não é com lei, precisa de ser superados com novas mentalidades. Com novas mentalidades. O Brasil não pode continuar se modernizando só esperando que para cada problema a sociedade e o poder público tenha que fazer uma lei. Né? É lei, até para ser responsável tem que ter lei. Você tem a lei da responsabilidade fiscal, né? Como se responsabilidade fiscal não fosse uma obrigação natural da gestão pública. E ainda fazendo a lei da responsabilidade fiscal, os governantes continuam praticando irresponsabilidade fiscal. Nós já tínhamos, no caso de Mariana e de Brumadinho, uma lei nacional de barragens de 2010, que surgiu, inclusive, a partir do acidente que teve na minha época como secretário em Miraí. E você deve se lembrar, nós tivemos um rompimento de barragem em Miraí, felizmente sem vítimas fatais e com problemas ambientais que foram, por umas circunstâncias da vida, minimizados, porque o rio Muriaé estava transbordando, então o Muriaé estava debaixo d'água quando a barragem se rompeu, então a capacidade de diluição da lama era muito maior, porque você tinha um extraordinário volume d'água. Então, isso reduziu um pouco, não minimiza o tamanho do problema, né? E nós conseguimos, depois, descomissionar a mina, etc. Mas é fundamental que surja uma nova mentalidade. Agora, a minha visão hoje é que nós, para termos uma mineração segura, de fato, nós temos que evoluir tecnologicamente para fazer mineração a seco, como já se faz em outras regiões. No caso de Minas, a mineração com lavagem, utilizando água, é adotada porque nós estamos numa fase de minérios com baixo teor de ferro. Então, quando você tem minérios com baixo teor de ferro, a tecnologia ainda adotada é a de lavagem. Mas eu acho que é preciso de estabelecer um tempo de transição a partir do qual não se possa fazer mais barragens com tecnologia de lavagem e construção de barragens de rejeitos em Minas ou em qualquer outra parte do Brasil. Eu quero concluir resgatando a reunião que vocês, ex-ministros de Meio Ambiente, todos que ainda vivos, né, desde que a pasta foi criada em 92, realizaram em 2019 e assinaram um comunicado conjunto para lançar um alerta à sociedade brasileira. Que alerta foi esse? Olha, ao perceber que o novo governo estava firmemente determinado a promover uma série de retrocessos em relação à política ambiental que o Brasil havia construído desde o governo Médici, mas sobretudo a partir da Constituição de 1988, para a qual o deputado Fábio Feldman teve um papel fundamental, nós entendemos que estávamos diante de uma situação muito ruim. E não foi um fórum feito para criticar o governo. Quando nós falamos sobre a questão ideológica, esse fórum é um outro belo exemplo. Ele reúne todos os ex-ministros vivos, desde que a pasta foi criada, das mais diversas tendências políticas e ideológicas, para mostrar que a questão ambiental está muito acima desse debate pobre, né?
de relacionar meio ambiente com esquerda, de chamar ambientalista de esquerdista, essa coisa tola que não tem nenhuma sustentação na realidade. Então, nós decidimos a criar um fórum para defender o Brasil, para defender uma política ambiental que não era desse ou daquele governo, era uma política ambiental que era uma conquista, é uma conquista da sociedade brasileira. A política ambiental que temos é um patrimônio da sociedade brasileira. E é nesse contexto que nós organizamos o fórum para alertar a sociedade brasileira que nós estávamos vivendo um momento perigoso, um momento em que muitos retrocessos estavam sendo estabelecidos e, infelizmente, os retrocessos que nós alertamos continuam sendo perpetrados. E esse fórum continua ativo, né, sempre na perspectiva de defender a política ambiental. Ora, se em algum momento a defesa da política ambiental brasileira pressupõe criticar uma ou outra decisão do atual governo, nós não teremos, eu particularmente não terei, nenhuma hesitação em fazê-lo, como tenho procurado fazer. Né? Fazer a crítica, não uma crítica irresponsável, mas a crítica política, impessoal, voltada aos interesses do Brasil. Essa política antiambientalista do atual governo é uma política de lesa pátria. Ela prejudica os interesses do Brasil, ela prejudica o povo brasileiro e prejudica o Brasil no exterior. José Carlos, foi uma honra conversar com você. Desculpa ter te tomado tanto tempo, mas impossível não aproveitar esse seu conhecimento, a sua trajetória, que tanto orgulha o povo mineiro e o povo brasileiro, e tanto enobrece a gente e serve de exemplo para gerações e gerações de ambientalistas que estão aí crescendo e tentando construir um Brasil melhor. Tenho muito a te agradecer e para mim foi uma honra, espero que tenha valido a pena para você também compartilhar esses momentos conosco. Eu também lhe agradeço muito, agradeço a oportunidade que você me deu de participar do seu programa, né? Sou seu admirador, conheço o seu trabalho, sei do seu esforço que você faz. O Brasil precisa muito disso, de gente engajada, de gente preocupada com o meio ambiente, de gente que quer realmente proteger o meio ambiente sem usar o meio ambiente para fazer disputas políticas e ideológicas inúteis, desnecessárias, que não constroem, mas políticas que realmente possam assegurar ao Brasil a sua condição de potência ambiental mundial, sem prejuízo de que possa ser também um grande player mundial na área de produção de alimentos. Mas precisamos de deixar claro, e é o meu último recado, se você me permite, a polarização, ela idiotiza o debate. Porque, por exemplo, nós, no Código Florestal, nós discutimos solo e água. Né? Os ambientalistas, com toda razão, por uma importância intrínseca, defendem água e solo como uma questão ecológica fundamental para a vida. Por outro lado, essa última mensagem que eu quero deixar aqui, para a reflexão dos nossos ouvintes, dos nossos assistentes, eu gostaria, se alguém pudesse me dizer se é possível fazer agricultura sem solo e água. Ora, se não é possível fazer agricultura sem solo e água, onde está a razão dessa polêmica? Pois porque se nós não conservarmos solo e água, não terá agricultura no futuro. Destruir solo e água significa destruir as perspectivas da prosperidade futura do negócio agrícola no Brasil. Porque água e solo, ao mesmo tempo, são elementos ecológicos da vida e também são fatores de produção do negócio agropecuário. Então, não podemos criar dilemas falsos quando podemos convergir para soluções inteligentes
que estejam sob o guarda-chuva dos mais elevados interesses do Brasil. Muito obrigado. Conversei com muita honra com o ex-ministro de Meio Ambiente, José Carlos Carvalho. Este foi mais um diálogo sobre ciência e natureza. Se inscreva no nosso canal para acompanhar os outros programas. Nos vemos a semana que vem com mais um convidado.